Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Automarchas. Nesse vídeo vou contar a história do Fiat 147 e suas versões incríveis que ele teve. Então já aproveita, deixa seu like e se inscreva. Fiat 147 e seu legado histórico. O Fiat 147, lançado pela Fiat em 1976, é um marco significativo na história automotiva, representando uma resposta inovadora às demandas do cenário mundial da época, marcado pela crise do petróleo. Projetado pelo renomado designer italiano Sergio Sartorelli, o veículo apresentou um design revolucionário, com linhas aerodinâmicas e uma carroceria atípica, destacando-se como um precursor de tendências estilísticas na indústria. O coração do Fiat 147 era seu motor de 4 cilindros com 1.050 cm3, oferecendo não apenas desempenho, mas também uma notável eficiência de combustível, um atributo essencial em um período em que a economia de energia era uma prioridade global. Além disso, o Fiat 147 foi um dos primeiros carros a adotar a tecnologia de tração dianteira, uma escolha que não apenas otimizava o espaço interno, mas também proporcionava uma dirigibilidade mais estável e segura. Fiat 147, no Brasil. O Fiat 147 foi lançado no Brasil em 1976, sendo o primeiro carro da Fiat produzido localmente. Sua chegada marcou um momento importante na indústria automotiva brasileira. A fabricação do Fiat 147 no Brasil foi resultado de um projeto de nacionalização da Fiat, que buscava estabelecer uma presença significativa no mercado automotivo brasileiro. A história começa em 1973, quando a Fiat adquiriu a fábrica da Fábrica Nacional de Motores, FNM, em Betim, Minas Gerais. A Fiat iniciou o processo de adaptação da fábrica para a produção de veículos e começou a desenvolver um carro que atendesse às necessidades e preferências do mercado brasileiro. O Fiat 147 foi projetado para ser um carro compacto e econômico, características importantes para o consumidor brasileiro da época. Ele se destacou por ser o primeiro carro de produção em massa no Brasil a apresentar motor dianteiro transversal e tração dianteira, o que otimizava o espaço interno e proporcionava melhor dirigibilidade. O modelo foi lançado oficialmente em 1976, e sua produção e venda tiveram um impacto significativo no mercado brasileiro, ajudando a estabelecer a presença da Fiat no país. O Fiat 147 contribuiu para a popularização do conceito de carros compactos no Brasil, influenciando o mercado automotivo e abrindo caminho para a produção de outros modelos pela Fiat e outras montadoras no país. Além do sucesso comercial, o Fiat 147 também se destacou no cenário esportivo brasileiro. Sua participação em competições de automobilismo e rally solidificou sua reputação como um veículo ágil e versátil, conquistando o coração dos entusiastas do automobilismo. Ao longo dos anos, o Fiat 147 passou por diversas atualizações e melhorias, refletindo a constante busca por inovação por parte da Fiat. A produção do modelo foi encerrada na década de 1980, mas seu legado continua presente nas ruas e na memória dos admiradores de carros clássicos. Fiat 147, slogan: um carrão pequeno. O slogan "um carrão pequeno" foi utilizado pela Fiat para destacar as características do Fiat 147 que o diferenciavam e o tornavam único no mercado. A expressão transmitia a ideia de que o Fiat 147 oferecia o conforto e o desempenho de um carro grande, mas com as dimensões compactas de um carro pequeno. Na época do lançamento, o Fiat 147 trouxe inovações, como ser o primeiro carro com motor dianteiro transversal e tração dianteira produzido em larga escala no Brasil. Além disso, apresentava um design moderno e eficiente para o espaço interno disponível. O slogan refletia a proposta de entregar um veículo que, apesar de compacto, proporcionava uma experiência de condução e características que remetiam a carros de porte maior. Assim, a expressão "um carrão pequeno" buscava ressaltar a ideia de que o Fiat 147 oferecia uma combinação de características que o tornavam especial e competitivo no mercado automotivo da época. Fiat 147, que exatamente era essa fera? O Fiat 147, lançado na década de 1970, representou um marco na indústria automotiva com suas inovações e design arrojado.
Equipado com um motor de 4 cilindros em linha e aproximadamente 1.050 cm3 de cilindrada, destacando-se pela eficiência no consumo de gasolina. Com tração dianteira e um câmbio manual de 4 marchas, o Fiat 147 proporcionava uma experiência de condução ágil e eficiente. Seu design atípico, combinado com linhas aerodinâmicas, conferia-lhe uma estética moderna para a época. A suspensão dianteira independente do tipo McPherson e a suspensão traseira de eixo rígido contribuíam para a estabilidade e conforto durante a condução. Os freios eram compostos por discos na parte dianteira e tambores na traseira, garantindo segurança em todas as condições de direção. A potência do motor variava conforme a versão e o ano de fabricação, geralmente situando-se na faixa de 60 a 70 cavalos. Com pneus de tamanho variável, tipicamente em torno de um 4580 R13, o Fiat 147 oferecia uma dirigibilidade equilibrada e responsiva. Com capacidade para aproximadamente 45 litros de gasolina no tanque, esse compacto automóvel apresentava um peso médio de 800 kg a 900 kg, contribuindo para sua eficiência energética e agilidade. Fiat 147 Standard 1976. Esta foi a versão inicial do Fiat 147, apresentando design inovador e as características técnicas que definiram o modelo. Equipado com um motor de 4 cilindros e 1.050 cm3, o Fiat 147 Standard foi lançado com foco na eficiência de combustível e mobilidade urbana. Fiat 147 GL. Em 1978 a versão GL trouxe melhorias e características adicionais em relação à versão Standard. Entre as melhorias estavam opções de acabamento mais refinadas, oferecendo aos consumidores uma experiência de condução mais confortável. O GL também introduziu algumas opções de personalização, tornando o carro mais atrativo para diferentes perfis de compradores. Fiat 147 Rally. Em 1978 projetada para os entusiastas do automobilismo, a versão Rally era uma variação esportiva do Fiat 147. Apresentava detalhes estilísticos exclusivos, além de ajustes na suspensão e no motor para proporcionar um desempenho mais esportivo. A participação do Fiat 147 Rally em competições de rally contribuiu para solidificar sua reputação esportiva. Fiat 147C. Em 1980 a versão C, que significa conforto, foi lançada com a proposta de oferecer um nível mais elevado de conforto e conveniência. Adicionou elementos de conforto, como estofamento melhorado, acabamento interno mais refinado e itens de conveniência, atendendo às demandas de consumidores que procuravam um carro mais completo. Fiat 147 Pickup. Em 1982, além das versões tradicionais, o Fiat 147 também foi adaptado para uma versão picape. Com uma caçamba traseira, a picape visava atender às necessidades comerciais e de transporte de carga leve, expandindo a versatilidade do modelo. Cada uma dessas versões contribuiu para a diversidade do Fiat 147 no mercado automotivo, atendendo a diferentes perfis de consumidores e consolidando sua presença como um carro versátil e adaptável. E aí, gostou da história? Deixe seu like se você gostou, e se inscreva para embarcar em outras histórias. Até logo!